Sobre os ataques na Ucrânia, nós conversamos agora com o cônsul da Moldávia no Brasil, Flávio Bitelman. Cônsul, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lene, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, seguimos aqui agradecendo mais uma vez as suas colaborações ao Band News. Gostaria de começar entendendo essa questão, da evacuação de emergência por parte dos refugiados que saem da Ucrânia, envia a outros países, como é o caso da Moldávia. Densidade demográfica da Moldávia e capacidade de recebimento desses refugiados. Como está funcionando, cônsul? Então, a Moldávia mandou reforço em todas as portas de alfândega da Ucrânia para a Moldávia para facilitar a entrada dos ucranianos e mandou pessoas a mais para a fila não demorar muito. E essas pessoas não precisam nem de passaporte, basta ter qualquer documento apresentado, já passam e entram na Moldávia. E a Moldávia fez cabanas e barracas para atender quem precisa de emergência, mas também montou centros de recepção em escolas, em ginásios, em igrejas, para poder receber todo esse pessoal. E muitas dessas pessoas, como o espaço aéreo da Moldávia também está fechado por causa da proximidade com a Ucrânia, essas pessoas, muitas estão indo para România ou para a Polônia para poder pegar voos que possam voltar para o Brasil ou para outros destinos. Brasileiros, então, estão inclusos nessa transferência aí, de localidade. Ucrânia, Moldávia, certo? Então, mas agora a fronteira da Ucrânia com a Moldávia é uma fronteira que tem uma pequena faixa chamada Transnistria, que é uma faixa que nem a parte leste da Ucrânia é dominada por russos, com tanques russos, e que é uma região que quer ficar independente da Moldávia. Nenhum país praticamente no mundo reconheceu essa independência. Mas como é uma tripinha assim fininha a leste da Moldávia, bem na fronteira com a Ucrânia, para se ir da Ucrânia para a Moldávia é importante você passar pela parte de cima e não por onde está a Transnistria, que é mais difícil a passagem. Falando ainda em possíveis entraves nesse recebimento, é muito de boa avalia, esse recebimento, mas existe essa questão de língua que é um pouco ou não facilitada nessa questão da comunicação, além de cultura local e religião. Há algo que possa ser, assim, algum tipo de entrave para o recebimento desses refugiados? Eu não creio pelo seguinte, a Moldávia, a língua oficial é o moldavo ou rumeno, que é a mesma língua. Porém, como a Moldávia foi parte do Império Russo até 1917 e foi parte da União Soviética de 1940 e poucos na Segunda Guerra até 1991, toda a população, além do rumeno moldavo, fala russo. E toda a população da Ucrânia, apesar do ucraniano ser uma língua diferente do russo, mas todo mundo também fala russo na Moldávia. Na Ucrânia. Então, todas essas pessoas chegando na Moldávia se comunicam com muita facilidade na língua russa. Agora, cônsul, recentemente um navio-tanque com bandeira moldava foi atingido por um míssil russo e até o Antony Blinken, ele prestou solidariedade aos moldavos e tal, falou sobre essa questão também de ajuda mútua do Ocidente para com esse país que está ajudando no recebimento dos refugiados. Como lidar com isso? Até porque a questão econômica é sensível no sentido de dependência da Rússia, em questão energética, gasoduto e tudo mais. Como funciona essa relação Moldávia e também questão de recebimento de refugiados no meio? Então, da mesma forma que a Ucrânia tinha governos pró-União, pró-Rússia até alguns anos atrás, hoje tem um governo pró-Europa, a Moldávia também. Até 4 anos atrás, o governo era pró-Rússia, muito ligado a Putin, muito ligado a baixar a cabeça para a Rússia. Mas há 4 anos atrás, Maia Sandu foi eleita presidente, o parlamento ainda era pró-Rússia e a primeiro-ministro ainda era pró-Rússia, mas houve uma chamada de votação nova para o parlamento e hoje o parlamento da Moldávia, a primeira-ministra e a presidente da República, todos são pró-Europa e todos estão trabalhando para a Moldávia entrar na Europa.
O desejo do país Moldávia é ser parte da comunidade europeia e estar dentro do bloco europeu. Isso, lógico, tem todo um processo para isso evoluir, mas está evoluindo muito bem. Porém, com a ameaça da Rússia, é uma ameaça que amanhã da Ucrânia pode chegar na Moldávia e todos nós estamos temerosos por isso. Mas eu espero que essa loucura do Putin termine logo e as forças do mundo inteiro façam a Rússia cair na real e parar de matar gente e de querer mandar em outros países. Porque a Moldávia não faz parte da OTAN, certo? A Moldávia não faz parte da OTAN e ainda não faz parte da comunidade europeia. Em termos de contingente de pessoas que chegam e também do que fazer para atender, né, essas pessoas. Em termos de alimentos, suprimentos, economicamente falando também, a Moldávia ela tem esse acervo, digamos assim, para receber e conseguir manter esse pessoal? A Moldávia é um país bastante pobre, é considerado o país mais pobre da Europa. Então, e só temos 3,5 milhões de habitantes e 1 milhão de moldavos morando no resto da Europa, fazendo trabalhos duros, braçais, construção civil, lixeiros em Portugal, cuidadores de idosos na Itália e na Alemanha. Então, é um povo bastante pobre, um país bastante pobre. Uma das riquezas é o vinho. Os vinhos são maravilhosos na Moldávia. A Moldávia está na mesma latitude da Toscana. E antigamente todo o vinho da Moldávia era para a União Soviética. A Rússia começou a boicotar a Moldávia e parou de comprar vinhos da Moldávia, mas a Moldávia rapidamente está começando a exportar vinhos para o resto da Europa, para Estados Unidos, e já faz 2 anos os vinhos da Moldávia estão também no Brasil. Essa é uma das fontes de renda importante da Moldávia. E a outra muito importante é o dinheiro que os moldavos que moram no resto da Europa mandam para os seus familiares depois do seu trabalho em Portugal, na Itália, na Espanha, na Alemanha, etc. Podemos considerar que a Moldávia, juntamente ali com a Romênia, estão em operação conjunta justamente para essa distribuição mais igualitária, né, do recebimento desses refugiados? Lógico, porque a Moldávia, que antigamente era uma região chamada Bessarábia, que foi durante 200 anos parte do Império Otomano Turco, mas de 1812 a 1917 foi parte do Império Russo, até o czar cair e o bolchevismo assumir na Rússia em 1917. Quando a Rússia ficou comunista, ela perdeu esse estado chamado Bessarábia para a România. E a Bessarábia fez parte da România de 1917 até a Segunda Guerra Mundial. Então, a união entre Moldávia e România é muito forte, porque durante muitos anos foi um mesmo país. Quando, no fim da Segunda Guerra, a România ficou comunista, hoje ela não é mais, hoje ela é do mercado comum europeu, mas quando ela ficou comunista em 1944, mais ou menos, ela perdeu a Bessarábia, que se tornou uma das 15 repúblicas socialistas soviéticas. E isso foi parte com o nome de Moldávia até 1991, quando, com o fim da União Soviética, a Moldávia virou um país independente que só tem 30 anos de independência até hoje. Essa questão aí de vias, né, tanto aérea quanto terrestre, no caso marítima, que foi o que aconteceu ali na Ucrânia e Rússia pontualmente, relação Moldávia com Belarus. Há algum tipo também de arranho nessa relação e demais países também? A gente tem a Polônia também recebendo muitos refugiados. Como fica a Moldávia para a gente entender do ponto de vista geopolítico daquela localização? Olha, a Moldávia é 100% fronteira de Ucrânia e Romênia. Ela não tem fronteira nem com Polônia, nem com Bielorrússia, e antigamente a Bessarábia chegava no Mar Negro, porém a Bessarábia do antigamente é 80% da Moldávia de hoje. A România roubou um pedacinho daquela Bessarábia e a Ucrânia roubou outro pedaço, inclusive o acesso ao Mar Negro. Então hoje, através de um rio, a gente consegue chegar no Mar Negro, mas a própria terra da Moldávia não chega no Mar Negro. Então, nossa fronteira é 100% Ucrânia e România.
Então, as pessoas que estão vindo da Ucrânia, o melhor lugar é ficar lá, quem precisar, durante um tempo, e depois ir para a România, ou depois para a Polônia, ou depois para a Hungria, para conseguir voltar. Eu tive até recentemente, hoje eu falei com uma amiga minha na Moldávia, que ela tem um escritório de coworking muito bacana, e ela está oferecendo espaço no escritório dela para os ucranianos que estão chegando na Moldávia poderem trabalhar com seu computador, continuar suas atividades, que eles saíram correndo da Ucrânia, não tem, nem sabe como é que vai ser, mas estão oferecendo espaços de coworking para eles trabalharem na Moldávia. Algum tipo de contato ou algum tipo de atualização que o senhor possa trazer com relação a Itamaraty e também a Embaixada da Moldávia no Brasil, a sua representatividade também como cônsul desse país aqui no nosso território brasileiro? Então, a Moldávia é tão pobrezinha que ela tem poucas embaixadas no mundo. Ela não tem embaixada no Brasil. Eu sou o único representante da Moldávia no Brasil como cônsul honorário. Eu sou cônsul honorário, não de carreira. Eu sou um brasileiro, neto de bessarabianos, que nasceram na Bessarabia e vieram com passaporte romeno para o Brasil. E sou o único representante. Eu me reporto à embaixada da Moldávia em Washington, que é a única embaixada em todas as Américas. E o Brasil também não tem embaixada do Brasil na Moldávia. Ele tem uma embaixada na Ucrânia, em Kiev, que é responsável pela relação com Ucrânia e Moldávia. Então, o embaixador Norton Repesta, que é o embaixador brasileiro na Ucrânia, ele também cuida da Moldávia na sua jurisdição. É bom saber, né, sempre essas questões mais minuciosas do território, como o senhor citou. Só para finalizar, então, suas considerações finais a respeito deste momento histórico que vivemos, infelizmente, com essa guerra acontecendo. Cônsul, por favor. Então, uma coisinha antes das palavras finais, nessa área Transnistria, ela é totalmente dominada por um oligarca russo que mora lá e que é dono de praticamente tudo que tem nas Transnistria, inclusive o time de futebol Sheriff. O time de futebol Sheriff, pela primeira vez, fez parte da Champions League, daquela liga europeia dos 32 melhores times de futebol. E começou ganhando o jogo do Real Madrid, do Barcelona, até do time da Ucrânia, mas depois acabou caindo e saiu da Champions League e estava até quinta-feira na Liga da Europa. Na Liga da Europa, ela estava jogando quinta-feira com o time Braga de Portugal e acabou perdendo e caiu fora. Mas ele é um time, apesar de estar na Transnistria, ele é um time basicamente representado pela Moldávia. E tem poucos jogadores moldavos, a maior parte dos jogadores são do mundo inteiro. Tem 19 países com jogadores nesse time Sheriff e vários brasileiros. Inclusive, o melhor atacante do Sheriff é um jogador brasileiro. Na Ucrânia também tem muitos jogadores brasileiros e vários estão se comunicando conosco agora para ver como é que eles conseguem voltar para o Brasil. Então, estamos tentando ajudar quem for possível para chegar logo no Brasil e sair da zona de guerra. E eu espero que essa loucura do Putin termine o quanto antes e a gente possa voltar a ter paz na Europa e no mundo todo. Cônsul da Moldávia no Brasil, Flávio Bitelma, muito obrigada por sua colaboração aqui conosco no Band News. Bom trabalho, parabéns inclusive por esse trabalho representativo. Cônsul, até a próxima.